muda de assunto agora para eleições. Um dos principais ministros do governo deixa hoje o posto para disputar o governo de São Paulo. Camila Xavier está de volta conosco e nos traz as informações. Camila, quem é o ministro? É o ministro Fernando Haddad, Neila. Esse anúncio já muito esperado, né, nos últimos tempos, nos últimos meses. A gente vinha falando sobre a possível saída de Fernando Haddad do Ministério da Fazenda, se ele iria concorrer de fato ao governo de São Paulo ou não. E aí ontem foi finalmente feito esse anúncio lá em São Paulo, em um evento que aconteceu na sede dos sindicatos dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, que fica localizado ali na região que a gente chama de ABC Paulista. E esse evento contou com a presença, além do presidente Lula, claro, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é visto como uma figura-chave central nesse processo de candidatura de Fernando Haddad. Vai ser uma pessoa que vai certamente ajudar muito durante essa campanha. Também estavam presentes o presidente estadual, Kiko Seleguin, presidente estadual do PT, e também o presidente nacional, Edinho Silva. Então foi feito esse anúncio, fizeram também discursos, tanto o Fernando Haddad quanto o presidente Lula. Haddad chegou a falar sobre essa discussão que se tem, uma afirmação que a gente ouviu muito nos últimos tempos de que essa candidatura de Haddad seria um sacrifício dele para o partido, para o presidente Lula, mas Haddad negou que isso seria um sacrifício, que esse é, na verdade, um desafio que ele assume, mas que não se trataria de um sacrifício, apesar da gente ter acompanhado a relutância do ministro, agora pré-candidato ao governo de São Paulo, em assumir esse desafio, essa candidatura. E o presidente Lula também discursou, como eu falei, falou um pouco sobre esse processo de convencimento de Fernando Haddad, que Haddad inicialmente não queria concorrer, que ele pretendia retornar à sua vida acadêmica, se dedicar aos estudos, mas que ele considera essencial a candidatura de Haddad, que Haddad concorra ao governo de São Paulo, como forma de preservar a democracia e fazer frente a movimentos, a candidatos que são mais autoritários. Então, o presidente Lula destacou a importância da candidatura de Haddad, que realmente é vista, Neila, nos bastidores, pelos interlocutores tanto do PT quanto do governo Lula, como essencial para a candidatura do presidente Lula. Isso porque o presidente Lula precisa de um palanque forte lá em São Paulo, e esse palanque vai ser promovido, vai ser dado por Fernando Haddad, que vai então concorrer, fazer frente ao governador Tarcísio de Freitas, que concorre à reeleição. E então a gente acompanhou aí esse evento. Agora, oficialmente, o presidente anunciou, então, Fernando Haddad como candidato, e Fernando Haddad deixa, então, o Ministério da Fazenda, Neila. Ele deixa o ministério e quem é que fica? Agora, quem assume no lugar de Haddad é Dário Durigan, secretário, que até então era secretário executivo no Ministério da Fazenda, o braço direito de Fernando Haddad. Ele já assumia o ministério muitas vezes quando Haddad precisava se ausentar. Então, essa gestão de Dário Durigan é vista como uma gestão de continuidade da política fiscal, da política que Haddad vinha fazendo, vinha tocando à frente do Ministério da Fazenda. E agora ele assume em um momento considerado de desafios, de grandes desafios, como o desafio do crescimento econômico, de impor um crescimento econômico, de controle de gastos também, e implementação de mudanças que foram feitas no sistema tributário. Mas, pelo menos por pessoas do mercado financeiro, do próprio Congresso, essa gestão de Dário Durigan é vista como uma gestão de continuidade de Fernando Haddad. E ele assume hoje, Neila. Muito bem, seguimos acompanhando. Vamos ver como é que vai ser aí o resto dessa gestão do Lula 3 com o Dário Durigan à frente do Ministério da Fazenda. Camila Xavier, obrigada mais uma vez pelas informações.
Felipe, já tem crítica, né? A direita criticando o secretário, que agora é ministro da Fazenda, Dario Durigan, que deve seguir os impostos, né, do que foram deixados, né, o rastro que foi deixado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que criou muitos impostos, né? No início do governo Lula foi chamado de taxade. É muito fácil você melhorar a economia aumentando os impostos no país, foi o que ele fez. E aí eu fiquei até pensando hoje de manhã, quando eu estava ouvindo as falas do ex-ministro Fernando Haddad, ele que deu uma entrevista coletiva ou falou em algum evento, não me lembro bem, mas ele falando que está pronto, enfim, que vai entrar nessa batalha, que não entra para perder, enfim. E fiquei pensando aqui, uma pessoa que já foi candidata e perdeu em São Paulo, já foi ministro da Educação, ministro da Fazenda, não foi um bom ministro da Educação, não foi um bom ministro da Fazenda, e eu fiquei pensando, o ministério, Felipe, ele é uma área, os ministérios, eles são áreas de gestão, de braços do país, né? O ministro da Economia, ele tem que tratar, o ministro da Fazenda, ele tem que tratar de economia, o ministro da Educação, ele tem que tratar obviamente, da educação do país. E eu não vejo o Fernando Haddad como um expert em educação ou um expert, um cara que tem uma grande formação em nenhuma dessas áreas. Aí eu fico me perguntando, como é que um presidente da República coloca um gestor que não tem experiência, uma grande experiência nessas áreas, para gerir a educação e a economia do país? A gente não está falando de aquicultura, a gente não está falando de pastas que não são relevantes, a gente está falando de duas pastas muito relevantes no país. Eu fiquei pensando nisso hoje pela manhã, de que colocar pessoas que não têm experiência, grande experiência em pastas relevantes no país, o problema que isso pode trazer, né, de se colocar apenas gente que é da sua confiança para tratar de assuntos tão importantes dentro de um país como o nosso país, que precisa tanto de educação, por exemplo. Neira, no ponto, né? Você tocou no ponto que eu acho que é o ponto principal, né? O Brasil precisa de ministros técnicos, né? Ou ao menos que tenham, né, dentro da pasta, das respectivas pastas, né, alguém com tecnicidade, com conhecimento técnico para poder, né, administrar a pasta. O Haddad, né, a verdade se bendita, o Haddad ele foi considerado um bom ministro da Educação, né? Apesar dos indicadores, né, do Brasil relacionado com a educação, especialmente o PISA, não ter feito nenhum tipo de mudança, né, na administração PT. É bom lembrar, né, que o Haddad foi responsável por fazer o grande Enem, né? Antigamente eu lembro que você, ao prestar a faculdade federal, você era obrigado a viajar o país todo, né, para prestar a Universidade Federal. Hoje em dia é uma só prova, né, o Enem, você já teoricamente concorre a todas as federais do Brasil, né? E ele foi responsável por expandir, né, o ensino superior, né? Agora, se isso é adequado, né, no Brasil, em que há necessidade de investimento e de alocação de recursos no ensino básico, né, essa é a grande questão, né? Então, por isso que eu considero, concordando com você, Neila, que o Haddad deixou muito a desejar nessa área de ensino básico e ensino médio, né? Ele investiu muito mais no ensino superior, onde supostamente as pessoas não precisariam, né, ter um grande investimento assim. Mas também é bom lembrar que não existe nenhum país do mundo civilizado, desenvolvido, que não tenha uma universidade de ponta, né? Então, você investir em universidade de ponta, o que o Brasil não tem, pode ser também um passo para o desenvolvimento. E aí, Neila, o Lula, é bom lembrar que quando ele ganhou as eleições, ele falou que ele queria, né, no Ministério da Fazenda, alguém muito mais político do que técnico, né? Segundo ele, havia necessidade de encontrar dentro das pessoas, né, do convívio do Lula, alguém que pudesse ser um político que cuidasse do Ministério da Fazenda, né? Diferente do Bolsonaro, que colocou o Paulo Guedes como o ministro da Economia, né, cuidando de diversas áreas, né? Vou lembrar que na época o Bolsonaro colocou no Ministério da Economia vários outros ministérios. Ministério da Gestão ficava dentro do Ministério da Economia, Ministério do Planejamento ficava dentro do Ministério da Economia. Ou seja, já da Economia com o Paulo Guedes era um ministério muito parrudo, muito mais parrudo que o Ministério da Fazenda com o Haddad. Mas o Lula, ele falou que queria, né, um ministro político da Fazenda, porque achava que havia necessidade de articular com as forças de mercado, né, a política econômica do governo era muito mais importante do que alguém técnico, né? Essa é a grande questão e a grande indagação que se faz o Lula, né? E a oposição tem razão, né, em ser oposição
e soltar à luz a grande fragilidade do governo Lula, né, que realmente aumenta a carga tributária nesse governo, né? Apesar de que também, né, se eu vou fazer uma ressalva e ser justo, né, nesse governo do Lula, querendo ou não, é onde vai ter a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, do projeto do governo, né, que tirou a carga tributária da maioria da população do Brasil que recebe até R$ 5.000. Então, esse é o jogo da democracia, Lira. A oposição joga a luz na fragilidade do governo e o governo tenta, de certa forma, se defender. Agora, a verdade é uma só, né? O governo e o Lula não tem ninguém que possa disputar as eleições em igualdade com o Tarcísio, né? Então, o Haddad, mais uma vez, vai para o sacrifício para manter aceso, né, e manter vivo o palanque do Lula em São Paulo, né? Se o Haddad perder de pouco e conseguir ganhar na capital de São Paulo, como ganhou nas eleições passadas, já vai ser um grande ganho para o Lula e certamente ajudará o Lula no processo de reeleição. Mas, pragmaticamente, é muito difícil o Haddad ganhar e deve ser a 5ª derrota seguida do Haddad, o que vai fragilizar ele, né, que é um dos poucos nomes do PT ainda vivo para substituir o Lula em 2030, Neila. É um guerreiro, né? Vai entrando nessas disputas aí, disposto a perder, sendo que poderia realmente ser um nome forte para uma disputa presidencial, uma próxima disputa presidencial, ou até para essa disputa presidencial poderia ser um nome forte, né? Mas se propõe aí a encabeçar uma disputa qualquer que seja em nome do PT, né, à frente do PT, acaba se colocando à frente dessa disputa. Vamos ver como é que vai ficar o nome do Fernando Haddad daqui 4 anos, Felipe. É muito triste a gente ver isso, porque hoje ele é o 2º nome mais forte do partido. Em São Paulo, infelizmente, tudo leva a crer que ele não vai ganhar. Em Minas Gerais também a gente vê que tudo leva a crer que o candidato do presidente Lula também não vai ganhar. São 2 estados muito importantes para a eleição presidencial. E são 2 estados também muito importantes também para a condução do país no geral, né? Para você ter aliados no país no geral. O PT está sem representatividade. A gente não vê representatividade do Partido dos Trabalhadores. Antes a gente via grandes nomes do PT, a gente sabia quem eram essas pessoas que estavam à frente do partido. Né? Hoje a gente não tem um nome, a gente tem um único nome. É um partido de um homem só. É um partido de um único homem que não abre mão, inclusive, de uma candidatura. Eu confesso a você que eu não imaginava que o presidente Lula estaria pronto para mais uma campanha presidencial nessa altura do campeonato. Não pela idade, não pela falta de capacidade, não é isso. É por abrir caminhos para novos ares mesmo dentro do partido, para o país mesmo, né? Uma nova conjuntura, são novos tempos. Eu de verdade, fiquei surpresa com mais uma candidatura de um presidente. A gente escuta falar do presidente Lula, sei lá, desde 1986, 89, desde antes de eu nascer, o presidente Lula está aí brigando por eleições no nosso país. Não abre mão de ser um nome dentro de um partido, é um partido de um nome só. Um partido grande que representa toda uma esquerda de um homem só, Felipe. Essa é a crítica principal que se faz ao PT e ao Lula, né? O PT e o Lula buscam hegemonia na esquerda, né? Tanto é que o campo considerado progressista, né, no Brasil não tem uma liderança nova. Pelo contrário, tudo é em torno do Lula, né? O Lula não se importou, né, e não trabalhou, o Lula e o PT, de fazer novas lideranças políticas, né? Quando você vê, por exemplo, o lado da direita, né, e você vê vários candidatos viáveis à eleição presidencial, né? Atinho Júnior, Caiado, Tereza Cristina, Flávio Bolsonaro, um número vasto de nomes, né, no lado da direita. Do lado da esquerda só tem o Lula. E quando você pega nele o retrato do período eleitoral de 2018, né, 2022, você vê que estava contra o Lula vários políticos, né? A Simone Tebet estava contra o Lula, o Guilherme Boulos estava contra o Lula, o Ciro Gomes estava contra o Lula. E hoje em dia, esses nomes todos foram cooptados pelo PT e dentro do governo do PT, né? Ou seja, não tem nenhuma liderança e nenhuma oposição dentro do campo progressista ao PT ou Lula, né? Então o Lula e o PT, por não ter feito herdeiros políticos, né, não ter feito novas lideranças, né, em 2030 vai ficar sem cabeça, né?
que provavelmente vai ter que trabalhar muito para criar novas lideranças políticas progressistas e de esquerda, né? E isso é culpa do PT, é culpa do Lula, né? Porque o Lula e o PT, é bom lembrar, gostam de abafar. Quando a liderança nova surge do campo progressista, o PT e o Lula tratam, de certa forma, de abafar essas lideranças, né? Foi assim, por exemplo, com o Ciro Gomes, né? Foi assim, por exemplo, com a Marina Silva, né? Quando a Marina Silva era vice-candidata à presidência da República e depois foi candidata à presidência da República na chapa do Eduardo, né? O PT foi para cima dela, né? Uma campanha completamente vexatória, completamente agressiva, acabou tirando a Marina Silva do páreo, né? Então o PT é isso, o PT ele não gosta de novas lideranças políticas, pelo contrário, gosta de hegemonia. E você tocou no ponto interessante, Leila. Eu ouço falar do Lula desde 89, né? Ou seja, todas as eleições, né, tem o Lula disputando a candidatura para a presidência da República, né? Eu, por exemplo, assim como parte da população, estamos cansados, né, de não ter outra liderança para escolher do lado progressista. Pelo contrário, é o Lula o tempo inteiro. Isso cansa, isso é cansativo demais, né? E a única liderança plausível dentro do PT, querendo ou não, é o Haddad, né? E o Haddad, o PT gosta de sacrificar ele. Mais uma vez, vai para uma eleição para perder. Ele poderia, provavelmente, disputar o Senado Federal por São Paulo e teria muito mais chance, né? E seria, na minha opinião, seria eleito, né? Não com uma certa facilidade, mas seria eleito senador da República e poderia voltar ao processo de ganhar alguma eleição, né? Mas não, o PT vai colocar o Haddad e vai sacrificar o Haddad numa eleição praticamente perdida no estado de São Paulo. Exatamente. Tem uma matéria também aqui no portal que diz o seguinte: após resolver o palanque de São Paulo, triste, né, esse termo, após resolver o palanque de São Paulo, Lula volta a Minas nessa sexta sob pressão. O presidente embarca hoje para Minas Gerais, acompanhado do senador Rodrigo Pacheco, pressionado para fechar o palanque para as eleições de outubro. O estado é o único entre os 3 maiores colégios eleitorais que ainda não definiu quem vai encabeçar a chapa de apoio à reeleição do petista. Pacheco é o nome preferido de Lula para disputar o Palácio Tiradentes, isso a gente já sabe. O senador corre contra o tempo para resolver a mudança de partido, uma vez que o PSD fechou apoio à candidatura de Matheus Simões, que é o atual vice de Romeu Zema. Entre as legendas cogitadas estão União Brasil, PSB e MDB. O prazo para a troca do partido vai até o dia 3 de abril, que é a famosa janela. Nos bastidores, petistas cobram essa definição rápida sobre a candidatura. A expectativa é que a viagem dessa sexta encaminhe de vez a solução do palanque. Minas Gerais é considerado um estado estratégico. Além de fechar o nome ao governo, a segunda vaga ao Senado ainda precisa ser preenchida. O PT confirmou a indicação da prefeita de Contagem, Marília Campos, para concorrer a uma das cadeiras na chapa. A outra seria de livre escolha de Pacheco, para que ele possa negociar ampliação ao palanque. De acordo com a coluna do Igor Gadelha, o senador manteve conversas com o deputado Aécio Neves sobre uma possível aliança eleitoral. Aí, Felipe, eu te pergunto, se acontecesse alguma coisa, que eu acho que não vai acontecer, se algo acontecesse e Pacheco não conseguisse se filiar aí a qualquer um desses partidos e ele não conseguisse ser o candidato do presidente Lula lá em Minas Gerais, quem seria esse candidato nessa altura do campeonato? O que ele iria fazer? Não ter um nome em Minas Gerais para um partido do tamanho do Partido dos Trabalhadores é absurdo. Aliás, ter um nome como Rodrigo Pacheco para um partido do tamanho do Partido dos Trabalhadores já é um grande absurdo. Então, assim, eu realmente não estou vendo uma estratégia política do Partido dos Trabalhadores ou estão deixando toda essa estratégia na mão apenas de um homem, que é chamado de Lula. E Minas Gerais é um estado importantíssimo, né, Nila? A gente vem falando aqui o tempo inteiro, né, que Minas Gerais é o microcosmo do Brasil, né? A parte do norte é mais parecida com o Nordeste de Minas Gerais, a parte do sul mais parecida com o Sudeste, tem um pouquinho ali ligada com o Centro-Oeste, ou seja, quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil. Por isso que o Lula está preocupado em ter um palanque forte em Minas Gerais, né? Mesmo que perca as eleições, né? É bom lembrar que na eleição passada ele apoiou o Calil, né, que perdeu, né, do Zema, né, que disputou a reeleição,
e ganhou em Minas Gerais, né? Ou seja, o Rio Mineiro não tem costume, né, de usar o mesmo voto para governador e para presidente da República. Ele Não. consegue dividir e separar, né? Então, essa é a grande vantagem do PT e do Lula nesse processo de escolher algum candidato para ter palanque forte em Minas Gerais. A escolha do Pacheco, né, Neila, esbarra em questões práticas, né? Até porque o vice-governador do Zema, ele é do PSD, né? O partido do Pacheco, e o vice-governador do Zema vai ser o nome que o Zema vai apoiar para disputar a candidatura em Minas Gerais. Tu não sabe se ele vai ser do partido do PSD para se viabilizar, se o Pacheco vai ter legenda pelo PSD para disputar as eleições, ou se vai ser obrigado a mudar de partido político. O Lula, ao fazer esse aceno ao Pacheco, né, acabou destruindo, né, a ponte com um dos seus aliados principais em Minas Gerais, que é o Calil. Né? O Calil deve disputar as eleições para o governo, e o Lula, ao esquecer, né, o Calil nesse processo de insistência no Zema, no Pacheco, acabou prejudicando essa ponte com o Calil. Né? Então, provavelmente, o Calil não vai querer, né, apoiar abertamente o Lula nesse processo de disputa ao governo de Minas Gerais. Mas Minas Gerais é um estado-chave. Né? O estado-chave, o PT precisa, sim, de um palanque forte lá. E, Neila, a gente sabe, né, que o Pacheco ele teria uma disputa ao Senado já muito difícil, né, na reeleição. E a eleição dele para governo também é muito difícil, muito impossível, é quase impossível, eu diria, né? Até porque o Mineiro ele não vê com bons olhos esse mandato do Pacheco, né? Então ele vai ter uma eleição muito complicada, né? Dificilmente, na minha opinião, ele vai conseguir, nesse momento, né, com as cartas que estão aí postas à mesa, ele vai conseguir ter uma viabilidade eleitoral nessas eleições. Provavelmente ele nem vai para o segundo turno, né? Corre esse risco muito forte, né? Então o Lula está trabalhando para ter uma candidatura em Minas Gerais do Pacheco com alianças amplas em Minas Gerais, mas é muito difícil essa tarefa do Lula, Neila. Difícil, e quem acompanha as eleições em Minas Gerais sabe que tem uma pessoa que é muito forte em Minas Gerais, que é o deputado Nicolas Ferreira, e o Nicolas, onde ele põe a mão e ele apoia também, tem grandes chances de vencer. E aí há essa disputa. E nós conversamos aquele dia com o governador Romeu Zema, né, e perguntamos isso a ele, Felipe. Olha, o deputado Nicolas Ferreira tende a apoiar o Matheus Simões, mas aí cria-se um problema, porque se o Matheus Simões fica do lado do Zema, se o Zema fica do lado do Matheus Simões e o Zema disputa um palanque com o Flávio Bolsonaro, como é que o Nicolas vai apoiar o Matheus Simões? Então, ainda tem essa dificuldade aí. A gente também não sabe quem vai ser o vice do Flávio Bolsonaro. O Romeu Zema disse que não, que de forma alguma, que ele tem um projeto para o Brasil, que ele vem sim ser candidato à presidência da República, mas em política, gente, até o último ponto, ali, até o último minuto, tudo pode acontecer. Então, estão sim namorando aí o Romeu Zema para ser o vice do Flávio Bolsonaro. Fizeram uma pesquisa, essa pesquisa não deu um resultado lá que o PL queria, com o Romeu Zema como vice do Flávio Bolsonaro, mas ainda assim estão insistindo na tecla do Romeu Zema. Muita coisa ainda pode acontecer nesse estado-país chamado de Minas Gerais, um microcosmo aí que o Felipe bem chamou do meu querido estado de Minas Gerais.